Olá, meus queridos alunos. Aqui é o resumo do primeiro dia de aula da matéria História da Igreja 1. Então, nós vamos estudar a história da Igreja. E o nosso propósito é conhecer a história eclesiástica e o seu valor. O estudo da história da Igreja é mais do que um cansativo exercício acadêmico de recordação de fatos e datas. É preciso descobrir valiosas lições para as nossas vidas. Precisamos ter alguns valores em mente enquanto estudamos a história da Igreja. Valores que precisamos ter diante de nós. Em primeiro lugar, a história da Igreja, ela é como uma síntese, né? A matéria, ela contém muito conteúdo, seria o caso de nós passarmos aqui quase um ano inteiro falando sobre esse assunto. Mas é necessário sintetizá-lo e estudá-lo de uma maneira que possamos abordar os acontecimentos mais interessantes. A história da igreja também é um auxílio para a compreensão do presente. Por quê? Estudando o passado, nós entenderemos muitas coisas do presente, como chegaram a tomar as formas atuais, né? E descobriremos com os acertos e os erros dos cristãos do passado. A história da igreja também é como se fosse um guia. O apóstolo Paulo disse que as coisas que foram escritas para nosso aviso. Então, podemos aprender com os erros e acertos das pessoas do passado, nós não precisamos cometer os mesmos erros. Daí a história da igreja se torna uma coisa necessária. A história da igreja também é uma fonte motivadora. Quando estudamos, né, alguns homens do passado, quando estudamos algumas coisas que aconteceram, né, isso nos serve de grande inspiração e motivação. Biografias como as de Lutero, Calvino, Moody, Wesley e outros são tremendamente motivadoras. A história da igreja também como uma ferramenta prática, né? A história da igreja, ela vai nos mostrar também como foi que se desenvolveu a história da doutrina, do dogma. Nem tudo estava formulado como temos hoje em dia, a teologia sistemática. E aconteceram vários concílios para que nós chegássemos até os dias de hoje com uma teologia mais desenvolvida. A história também, ela é uma força libertadora, né? A história da civilização oriental, ocidental, com os seus valores, né? A liberdade, a justiça, o direito de posse, a liberdade de consciência, de expressão, a democracia e uma série de outras coisas são influências libertadoras do cristianismo na civilização ocidental. Então, a história universal ela é comumente dividida em três períodos. A história antiga, que conta a história dos antigos impérios, egípcio, assírio, babilônico, persa, grego e também o Império Romano. A história medieval, que vai da queda de Roma à descoberta das Américas, e a história moderna, que vai do século XV até os tempos atuais. A história da igreja também pode ser dividida, né, da seguinte maneira: a igreja apostólica, do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo, a igreja perseguida, do ano 100 ao 313, a igreja imperial, de 313 a 476 depois de Cristo, a igreja medieval,
de 476 a 1453, a Igreja Reformada, de 1453 a 1648, e a Igreja Moderna, de 1648 até o século XXI. Né? Muito bem. A história da Igreja, ela começa com a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o tempo que Deus preparou todos os elementos de um modo favorável para que o mundo recebesse a revelação de Jesus Cristo e do Evangelho. Né? Então, Cristo veio na plenitude dos tempos, tudo foi disposto pelo Pai para que a vinda do Filho tivesse pleno êxito. Há várias contribuições e influências dos povos da época para o advento do cristianismo. Por exemplo, os romanos, eles cooperaram para que existisse a plenitude dos tempos através do seu domínio mundial. Os romanos dominavam os povos daquele tempo, o Império Romano era vastíssimo e todos estavam debaixo desse domínio. Os povos estavam, de alguma maneira, unificados todos debaixo do Império Romano. Havia a Pax Romana, uma Pax universal. Não havia guerras, porque todos os povos estavam dominados e subjugados pelos romanos. Também os romanos construíram estradas por toda parte. Essas estradas tinham, a princípio, propósitos militares, mas também depois foram usadas para o comércio, o intercâmbio entre os povos. E também os romanos dominaram todos os povos da época, o que causou neles um certo descrédito em relação aos seus próprios deuses, que foram incapazes de protegê-los dos romanos. Outro povo que contribuiu de uma maneira significativa para a plenitude dos tempos foram os gregos. Né? Os gregos tinham uma grande influência, ao ponto de que, mesmo depois de terem sido dominados pelos romanos, o império, quando se referia ao Império Romano, se referia como o Império Greco-Romano. Tal era a influência dos gregos na cultura, na filosofia, na língua, que os povos estavam sob o domínio romano, mas a sua cultura, a sua língua era o grego. E o Novo Testamento foi escrito todo em grego, porque era uma língua popular entre todas as nações. Eles não falavam o latim, mas eles falavam o grego, e a Bíblia foi escrita em grego e foi amplamente difundida por todo o Império Romano, que falava o grego. Os judeus também tiveram um papel importantíssimo na preparação da plenitude dos tempos, né? E a revelação da igreja, que era um grande mistério escondido desde a fundação do mundo, né? Uma instituição que uniria pessoas de todas as povos, raças, tribos e nações. Então, os judeus, eles tinham a revelação de Deus. Foi o povo que Deus usou para revelar a sua palavra, né? Através dos livros que foram revelados aos profetas, né? E aos sábios do Velho Testamento. O judaísmo também é uma coisa que ajudou muito. Na verdade, a igreja, ela começou com os judeus, né? E ela é uma espécie de continuidade do judaísmo, de uma maneira diferente, obviamente, né? Os judeus tinham uma esperança messiânica, e essa esperança, então, era também uma esperança da igreja, né? Que aguardou o Messias, e depois dele partir para os céus, a igreja continua com essa esperança de que um dia ele virá voltar. O Velho Testamento, né, é um grande contribuidor para
a plenitude dos tempos. Por quê? Porque ele foi a base para a revelação do Novo Testamento, né? A diáspora, a dispersão dos judeus também foi outro elemento que ajudou a criar a plenitude dos tempos. Os judeus foram dispersos no cativeiro assírio, cativeiro babilônico, e nunca todos voltaram. Apenas uma pequena parte dos judeus que foram para os cativeiros voltaram. Eles se espalharam por todo o mundo da época, criaram sinagogas, e as sinagogas foram também importantíssimas para a divulgação do evangelho e o crescimento da igreja. Onde Paulo chegava, ele ia primeiro na sinagoga falar para os judeus. O estado moral e espiritual dos povos no templo da plenitude dos tempos, no templo dessa plenitude, é um dos piores da história, né? As pessoas viviam numa decadência moral e espiritual tremenda, né? Pessoas viviam aí debaixo de fornicação, prostituição, idolatria, feitiçaria, corrupção política, injustiça, abuso dos poderosos e coisas semelhantes. Então, o Evangelho veio para libertar as pessoas dessa vida de opressão, né? O primeiro período geral da história da igreja é a história apostólica. Essa história apostólica, ela começa com a igreja pentecostal, a igreja que realmente começou no dia de Pentecostes. Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e ela oficialmente começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Então, essa igreja começa ali no dia de Pentecostes, com a ascensão de Cristo, e também ela vai até a morte do apóstolo João em 100 depois de Cristo. A definição da igreja: a igreja é um grupo de pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo, né, que foram chamadas para viver e servir a Deus. O seu início foi no dia de Pentecostes, em 30 depois de Cristo. O seu revestimento, ela foi revestida pelo Espírito Santo, que desceu sobre ela, a iluminou, deu poder e passou a habitar na igreja. A sua localização, ela era em Jerusalém, daí começou depois para todo o mundo. Seus membros eram hebreus, a priori, judeus puros, mas também haviam gregos, helenistas e pessoas que foram criados fora da Palestina, prosélitos gentios que frequentavam as sinagogas e as festas judaicas em Jerusalém. Seus dirigentes, a princípio, Pedro e João, depois eles saem de cena quando Paulo se converte e começa, então, as grandes viagens missionárias. Seu governo eram os apóstolos, 12 a princípio. Depois, quando houve necessidade, eles chamaram os diáconos, criaram o diaconato, e a igreja, então, passou a ser dirigida pelos apóstolos, que eram os pastores, e os diáconos. Suas doutrinas. No início, a doutrina da igreja era muito simples, né? Não havia teologia sistemática, ela foi desenvolvida posteriormente, aonde os concílios tiveram grande influência para que isso viesse a acontecer. As suas doutrinas, basicamente, a doutrina no início da igreja falava do caráter messiânico de Jesus. Jesus era o Messias, ele morreu e ressuscitou e voltará novamente. O seu testemunho evangélico, né, a descida do Espírito Santo sobre todos, foi um grande testemunho no dia de Pentecostes. Seus milagres, a maneira de Deus chamar a atenção do povo para a igreja, foi através dos milagres que foram realizados pelos seus discípulos. Não só por meio de Pedro e os apóstolos, Deus
realizou milagres. Deus usou também pessoas como, por exemplo, Estevão, que não era apóstolo. A igreja tinha um espírito de fraternidade e compaixão. Compartilhavam tudo, todos os bens, de uma forma voluntária. Havia uma pequena comunhão, esperavam a volta de Cristo. Parece ter havido um fracasso financeiro diante desta ideia de compartilhar tudo com todos. É a situação da igreja em Jerusalém, depois de poucas décadas, era de extrema pobreza. Tanto é que o apóstolo Paulo levanta uma oferta para enviar para os pobres da Judéia. Houve casos, essa pobreza produziu também males de ordem moral, é o caso de Ananias e Safira, que deram para a igreja algo que possuíam, dizendo que haviam dado tudo, quando na verdade queriam glória para si e não estavam entregando tudo, e haviam combinado de mentir sobre isso. Um defeito da igreja pentecostal: ela não obedeceu à ordem de ir e pregar o evangelho a todo mundo, né? A ordem de Atos 1:8 de ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles só saíram de Jerusalém quando houve uma grande perseguição depois da morte de Estevão. Então, entra numa segunda fase da igreja, que agora não é só uma igreja pentecostal ou apostólica, mas ela se expande de Atos 7 até Atos 15. Nós vemos a expansão da igreja, vemos o Concílio de Jerusalém em Atos 15. A pregação de Estevão é um ponto característico do livro de Atos. Parece que ele foi o primeiro membro da igreja a ter a visão de que o evangelho era para todo mundo, né? Depois de Estevão, ele foi martirizado, apedrejado. O apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, era Saulo, estava ali naquela perseguição e apedrejamento e guardou as capas daqueles que apedrejavam Estevão. Logo depois houve uma grande perseguição encabeçada por Saulo a toda a igreja. E a igreja então se espalhou e aí sim se tornaram missionários, porque por onde foram pregaram o evangelho. Temos a história de Felipe também em Samaria. Ele estabeleceu a igreja no território dos samaritanos, fundou igrejas em Gaza, Jope, Cesareia, cidades gentílicas, e fez uma obra muito interessante. Temos também o episódio que Pedro vai a Jope, Cesareia. Ele ali, hospedado na casa de Simão, o curtidor, recebe um recado para ir a Cesareia, vai lá, prega, e os gentios, parentes de Cornélio, o próprio Cornélio, se convertem. E então há uma manifestação ali do Espírito Santo, pessoas são cheias do Espírito Santo, falam em línguas, e Pedro usa a chave para abrir a última porta do Evangelho, impondo as mãos sobre aquelas pessoas e permitindo que recebam o Espírito Santo. Logo depois disso, lemos a conversão de Saulo, em Atos capítulo 9, né? O perseguidor encontra-se com o perseguido, que é Jesus Cristo. Jesus aí se identifica com os cristãos que são perseguidos, e Paulo se converte. O próximo ponto interessante na história da igreja é que os judeus que foram dispersos por aquela perseguição, e nós achamos às vezes que as perseguições só são ruins, mas às vezes Deus usa, os judeus e gentios, né, adoravam juntos, e chegaram alguns em Antioquia, da Síria, pregaram o evangelho até para os gregos, e os gregos se converteram. Barnabé foi enviado para ver o que estava acontecendo, foi atrás de Paulo, lá em Tarso, trouxe Paulo, e eles pregaram por mais de um ano o evangelho ali na cidade de Antioquia da Síria,
e houve uma grande transformação naquela cidade. Pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Muito bem, daí vemos a primeira viagem missionária, né? Paulo e Barnabé saem da igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica, realmente uma igreja missionária, envia seus missionários para a primeira viagem missionária. Saem de Antioquia, passam por Chipre, Perge, Listra, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois fazem o caminho contrário até Perge, dali embarcam e voltam para a sua igreja enviadora, a igreja de Antioquia. Tá? Muito bem. Vamos seguir. Aí nós vemos a igreja entre os gentios, que é justamente, né, a igreja de Antioquia, né? Ela começa com o concílio de Jerusalém e vai até o martírio de Paulo. Este período, desde o concílio de Jerusalém até o período em que Paulo é executado em Roma, é a igreja entre os gentios, né? As autoridades, nesse período, São Paulo e os outros apóstolos. Os gentios podiam pertencer à igreja sem se sujeitarem às exigências da lei. Isso é o que foi decidido no concílio de Jerusalém. O livro de Atos e as epístolas de Paulo podem falar também sobre este período. O campo é todo o Império Romano, que incluía todas as províncias nas margens do Mediterrâneo e alguns países além da fronteira, especialmente a leste. Os membros, a igreja aumentava em número de membros e os judeus diminuíam. As perseguições nesta época ficaram quase que todas por conta dos judeus, que intensificaram seu ódio contra o cristianismo. Os principais líderes da igreja eram Paulo, que era um viajante, fundador de igrejas, teólogo, morreu por volta do ano 68 depois de Cristo. Outro líder da igreja era Pedro, uma das colunas da igreja, morreu aproximadamente em 67 depois de Cristo. E Tiago era líder da igreja em Jerusalém, conhecedor dos costumes judaicos, morreu aproximadamente em 62 depois de Cristo. Esses três líderes, como muitos outros, perderam suas vidas como mártires da fé. As viagens missionárias do apóstolo Paulo tomam conta do restante do livro de Atos, né? A segunda viagem, visitou a Europa, a primeira foi antes do concílio, né? Ele viajou mais de 3.000 quilômetros, fundou 7 igrejas em 7 cidades e abriu o continente europeu ao Evangelho. Paulo sai de Antioquia, passa em Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. Ele vai depois para Troade, Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, depois vai direto para Cesareia, Jerusalém, passa por Samaria, Salamina e volta finalmente para a sua igreja enviadora lá em Antioquia. A terceira viagem missionária também acontece. Paulo sai novamente da sua base, que é Antioquia, vai para Tarso, passa em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade. Ele vai para
Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Corinto, Mitilene, e volta para Bereia, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade, daí vai para Mitilene, Rhodes, Pátara, Tito, Ptolemaia, Cesareia e Jerusalém. E aí termina a sua terceira viagem missionária. A quarta viagem, Paulo é preso em Jerusalém e então é levado a Roma, onde será martirizado em 68 depois de Cristo. No ano 64 depois de Cristo, Roma foi destruída por um incêndio e a opinião pública coloca a culpa em Nero, o imperador. Mas Nero consegue pôr a culpa nos cristãos. Por isso, nessa época, se levanta uma grande perseguição da parte do imperador contra os cristãos. A quarta viagem de Paulo, Paulo sai de Jerusalém, preso, vai a Cesareia, fica um tempo ali, depois para Sidom, pega um navio, vai para Lícia, Rhodes, Creta, Malta, Siracusa, Régio, até Roma. Então, ali em Roma fica preso, a princípio em sua própria casa, e depois, em determinado momento, vai para a masmorra e é então também martirizado. E aí encerramos a aula de hoje. Deus o abençoe ricamente.